Bom dia, oitavo ano! Vamos começar as correções? Aproveitem para tirar dúvidas, né? Daquelas questões que vocês tiveram dificuldades para responder. E já sabe, qualquer coisa é só procurar a tia Suzy. Beijos! Primeira questão. O clima de uma localidade é definido pela ação conjunta de elementos atmosféricos e fatores geográficos. Não constitui um fator geográfico. Então, quando eu falo de altitude, a gente está relacionando a um fator geográfico do espaço, maritimidade, latitude. Mas a circulação de ventos não está relacionado a um fator geográfico, mas um fator natural. 2. A movimentação das massas de ar é um exemplo de circulação atmosférica, que é provocada pelas diferenças de pressão e temperatura. Essa movimentação permite o transporte do calor das regiões mais quentes para as regiões mais frias do planeta. Explique o processo físico de convecção responsável pela movimentação das massas de ar. Então, a convecção, ela vai estar diretamente ligada à densidade. E o que é densidade? É o volume, é a massa de acordo, então, a força da gravidade. O ar mais frio, ele geralmente é mais pesado, ele é denso. Então, se ele é pesado, ele tende a descer. Enquanto que o ar quente, ele é menos denso, menos pesado, ele é leve, então ele tende a subir. Você já parou para pensar por que o ar-condicionado, por exemplo, ele não fica na parte inferior da parede, né? Não fica no chão? Justamente por isso, porque se ele ficasse no chão, nós teríamos um maior resfriamento da parte mais baixa, na verdade, do piso. Então, o sentido da massa de ar fria, do ar-condicionado, ser na parte superior, é justamente porque ele vai conseguir abranger uma maior área de superfície. No caso, aquela massa de ar consegue, então, circular ali pelo quarto inteiro. E a massa de ar quente, ela é leve, então ela sobe. Questão 3. Os deslocamentos de massa de ar. Aí ele pergunta, né, pra gente marcar a questão certa. São sempre das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. E isso é verdade. Então, quanto maior, menor a pressão. Quanto maior, quanto maior, menor a pressão. Quanto mais baixo, menos alto, maior vai ser essa pressão. Então, essa área de ar, essa massa de ar, ela sempre vai tender a essas regiões de alta pressão. Questão 4. Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água. Apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No local, o solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria, o mar. À noite, ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, que é a brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Então, por que o mar ele demora um pouco mais para se esfriar? Porque o volume é maior e a pressão no mar vai estar maior do que a pressão no solo. E isso, então, está relacionado o quê? O ar que está subindo, o ar que está subindo, né? A água ela vai fazer com que se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar do continente para o mar. Então, é a opção A. Questão 5. Como vocês estão vendo aí o desenho, para vocês responderem no caderno. Então, vamos lá. O que são nuvens? Aí ele pede. Pesquise as 4 possibilidades para a formação das nuvens: convecção, convergência de ar, levantamento devido à topografia e levantamento ao longo de frentes frias. Explique o que encontrou. Vou falar brevemente, vocês pesquisem, né, e vejam basicamente o que as nuvens nos trazem. Então, as nuvens são, na verdade, o quê? Agregado de gases. As nuvens, elas são formadas a partir de todo o gás que sobe, né? Então, todo o ar leve que sobe para a atmosfera. Esse ar, ele muitas vezes pode estar
com vapor d'água ou não. Então, quando tem muito vapor d'água, a gente tem aí a formação das nuvens densas que vão formar, então, a chuva. Então, essas nuvens, elas vão ser formadas pela ação do vento, pela ação das convergências de massas de ar, né, da movimentação dessas massas de ar no solo. No céu, desculpa. E o solo vai influenciar como? Pela questão da alta e da baixa pressão, o que vai fazer com que esse movimento de ar seja maior ou menor. E também a questão da temperatura, porque quanto mais quente, mais ar sendo liberado, então mais nuvens sendo produzidas. Questão 6. O esquema refere-se à formação de um fenômeno climático que no hemisfério sul ocorre com maior incidência entre os meses de maio e setembro. Assinale a alternativa que contém a identificação do fenômeno. 2 regiões brasileiras onde sua ocorrência é mais frequente e a principal dificuldade que provoca os meios de transporte. Então, o que a gente está observando aqui? O que a gente observa é, na última imagem, a neblina. Então, durante o dia, a gente tem o quê? Uma maior liberação de gases quentes, de vento quente, subindo para o céu. Só que quando é à noite, e a temperatura, por conta da ausência do sol, vai diminuindo. Nessa temperatura diminuída, nós vamos ter, no momento de dia, a gente tem também, né, evaporação e tal. Quando é à noite, como a temperatura baixa, nós vamos ter essa quantidade de vapor de gás maior. E aí a gente tem o quê? A formação daquelas neblinas, né, aquela neblina que é vapor de água. Nisso, como são vapor de água e em grande quantidade, nós temos uma dificuldade. Por exemplo, quem trafega nesses locais, uma dificuldade de visibilidade. Então, pode ter maior chance de ter acidentes na estrada, né? E por isso ter maior cuidado na hora de se locomover. E geralmente ocorre em maior quantidade, né? Nas regiões sul e sudestes do Brasil. Questão 7. A dinâmica da movimentação das massas de ar é baseada na formação de células de movimentação atmosférica, que são a célula tropical, células de Ferrel e célula polar. Aí a gente vai relacionar as duas colunas. Então, a célula tropical, ela vai ser responsável pela formação de ventos alísios, aqueles ventos mais brandos. Enquanto que a célula de Ferrel, nós vamos ter o movimento dos ventos sendo direcionados principalmente para os polos, polo norte, polo sul, enquanto que a célula polar, ela vai estar diretamente ligada a regiões de altas latitudes. Questão 8. O que são correntes marítimas ou oceânicas e quais são as suas principais características? As correntes marítimas, então, vão ser o quê? Porções de água que vão estar se deslocando do oceano para o mar. Ela vai principalmente ser direcionada pela ação dos ventos. E a principal característica dela é a questão da salinidade, a temperatura e a direção. Então, dependendo da salinidade, dependendo da temperatura, vai conferir a direção com que essas águas vão chegar no oceano. Questão 9. O deserto do Atacama é considerado o deserto mais alto e árido do mundo. Localiza no Chile e tem cerca de 200 km de extensão. A corrente marítima, aí ele quer saber qual corrente marítima, é responsável pelo clima do Atacama. Ela é uma corrente do tipo e origina-se próximo. Então, é a opção D. Questão 10 e última. Complete a tabela inserindo pelo menos 3 variáveis climáticas envolvidas na previsão do tempo e pesquise os instrumentos de medida utilizados para determinar essas variáveis. Aí eu coloquei aqui. Aqui o livro nos traz a temperatura. Qual instrumento que caracteriza por medir, por mensurar a temperatura? Termômetro. A pressão atmosférica? Barômetro. A umidade do ar, quantidade de vapor d'água? Higrômetro. Quantidade de precipitação, então a quantidade de chuva, pluviômetro. E a velocidade do vento? Anemômetro.